Então bora lá. Alguns tá dando sorte, né, de tá vendo, outros infelizmente não tô conseguindo alcançar a máquina. Mas beleza, olha só. Na aula anterior, né, só pra gente poder relembrar, eu criei essa pasta, certo? O nome dessa pasta é Web Noite Ronei, porque meu nome é Ronei, simples, né? Dentro da pasta, eu tenho a pasta da aula 1, certo? Dentro da pasta da aula 1, eu tenho o arquivo que a gente criou na aula 1 e temos uma pasta de IMG e tem imagem do Pikachu. Lembra do Pikachu? Se a gente executar esse arquivo, ó, dá 2 cliques, a gente consegue ver o que foi feito. Coisa simples, só HTML, beleza? Então, só HTML que a gente utilizou, não utilizou nada de CSS. Então a gente utilizou os cabeçalhos, aprendeu a colocar negrito, itálico, sublinhado, ênfase, taxado, subescrito e sobrescrito ou elevado, deletado, né, o parecido com taxado, tem a marcada, uma palavrinha andando, o P para usar parágrafo, a gente aprendeu o que era tag, criou lista, criou links e âncoras e inserimos imagem. Beleza, a gente fez aí um dos segmentos mais tranquilo, a gente fez uma coisa mais de boa. Hoje a gente vai partir ainda do início, né? Essas primeiras aulas vai ser sempre do zero e a gente vai criar tabelas e provavelmente formulário, né? Para que serve um formulário? O que é um formulário? Todo site, deixa eu pegar um site aqui, usar isso aqui que eu tô terminando de construir isso aqui, não dá pra usar. Então olha só, aqui dentro na parte de contatos a gente tem um lugar onde pede um nome, WhatsApp, telefone, e-mail, assunto, campo de mensagem. Aí o cara clica em enviar, se ele digitou alguma coisa que ele não quer, ele clica em limpar a mensagem. Beleza, isso é um formulário, né? Um formulário de contato. Só que vocês já viram, sei lá, quem já fez Enem, quem já fez algum cadastro online, qualquer coisa, usa-se muitos formulários, né? Normalmente os formulários são enormes. E tabela, né, é para você poder ter uma planilha, uma tabelinha online, onde vocês vão conseguir colocar resultados ou até construir site dentro, como antigamente os sites eram criados. Mas beleza, olha só, como que a gente vai começar a fazer? Para relembrar, eu vou começar criando a pasta da aula 2 aqui dentro, ó. Para quem não tem a pasta Web Noite Ronei, cria a pasta Web Noite seu nome, ou se quiser fazer uma homenagem a mim, Web Noite Ronei. Dentro da sua pasta, você vai criar uma nova pasta, botão direito novo, pasta, vai dar o nome de aula 02, né? E beleza, é só isso. Então, não preciso criar pasta de imagem, nada dentro por enquanto. Posso até fechar se eu quiser. Nós vamos utilizar o programa chamado Sublime. Então você vai no iniciar aí, Sublime, ó, Sublime Text 3. Tá? Se vocês tiverem olhado lá no meu site, como eu falei para vocês na aula passada, lá tem um passo a passo de como instalar, como configurar ele. O meu site, para quem ainda não sabe, é só chegar no Google e digita Ronei Souza. Vai aparecer um sitezinho aqui, ó, meio bagunçado, em breve ele vai estar arrumado, tá? Esse primeiro site aqui. Esse site é só você vir aqui, ó, em cursos front-end. Dentro do front-end eu tenho assim um conteúdo básico da primeira aula, né? Tem um primeiro contato aqui, tem um pequeno slide explicatório. Tem o que deveria ou não ter passado na primeira aula, beleza? Aí aqui, ó, conhecendo o Sublime, que é a aula 2, tem ensinando como instalar, onde baixar, o passo a passo todinho, que qualquer pessoa consegue. Se não quiser acessar lá para baixar, você pode clicar aqui, ó, que já é o link para baixar, tá vendo? Rolando mais para baixo, né? Vocês podem ver que também tem um código, que é basicamente isso que a gente vai ver hoje, tabelas e formulário, beleza? Certo, vou fechar, porque eu não vou usar isso aqui agora. Então, dentro do Sublime, como eu mostrei na aula passada, eu vou mostrar hoje de novo. Isso aqui é sua área de trabalho do Sublime.
Se tiver alguma coisa aqui, ó, essas guias abertas, você pode estar fechando elas. Na verdade, sempre que você for criar algum documento, fecha todas as guias que estiverem abertas para você não se atrapalhar, né? Porque você não rever coisas que não é sua, ou até mesmo o computador é só seu, mas você tá com um monte de guia aberta, acaba te atrapalhando na hora de saber o que você está mexendo. E aqui do lado nós temos as pastas e os arquivos abertos. Essa barra lateral pode ser escondida dentro de View, Sidebar, Hide Sidebar, ou View, Sidebar, Show Sidebar, mostra. Para que você possa deixar essas pastas aqui ou não, você pode vir em Project, e aí você pode remover todas as pastas, ela vai remover todas, adicionar a pasta do projeto, ou você pode clicar com o botão direito em uma das pastas e tem o remover a pasta do projeto, o deletar, vocês têm que lembrar que deleta até a pasta original, não é só aqui do Sublime, tá? Então não deletem, só usem a opção de remover. Professor, tem um monte de pasta aqui que não é minha, o que eu faço? Vai lá em Project, remover pastas do projeto, aí ele vai remover todas as pastas, ó, remover todas as pastas para um projeto. Removeu. Como é que eu faço para adicionar pasta? Ou você vem em Project, add pasta, né, adicionar a pasta do projeto, você clica, você vai ter sua pasta, a minha pasta está na área de trabalho ou desktop, ó, Web Noite Ronei, selecionar a pasta, e ele vai adicionar a pasta e consequentemente dentro as subpastas, então fica mais fácil para poder encontrar. Professor, eu não consegui fazer isso, tem um jeito mais fácil? Não? Tem também. Se você for preguiçoso igual eu, você faz o seguinte, ó, minimiza o programa, segura a pasta, arrasta, não solta, não solta, não solta, não solta, não solta, agora solta, ó. Aí soltei. Ela também vai. Mesmo se isso aqui não estiver visualizando, você pode soltar a pasta que quando ela cair ela vai aparecer, e se não aparecer é só vir em View e pedir para visualizar o arquivo, beleza? Lembrando que folders são pastas, meu inglês é perfeito, eu sei, mas né, eu vou ter que explicar para vocês devagarzinho, porque né, vocês estão vendo em inglês pancada. E aí os files, né, os files são os arquivos. Então eu vou criar o que? Dentro da pasta da aula 2, ó, botão direito, novo arquivo, new file, vou clicar nele. Ele vai criar uma abazinha sem nome, né? Eu vou dar um Ctrl S, que é um atalho para salvar, ou File, Save, tá vendo? E ele já vai cair lá dentro da aula 2. Por que já caiu dentro da aula 2? Porque para criar o arquivo, eu cliquei com o botão direito, New File, né? Então ele já está dentro da pasta. Se eu criasse aqui, ele ia salvar aqui dentro. Se eu só visse aqui em File, New File, ele ia ficar em algum outro lugar. Às vezes ele nem cai dentro da sua pasta, cai em documentos, qualquer lugar. Então por isso que é mais fácil aqui, ó, clica com o botão direito, já cria o arquivo. Então vou dar um Ctrl S, vai chegar aqui na pasta para poder salvar, e para salvar o arquivo, como é o primeiro arquivo desse projeto, ou seja, desse site, né, vamos dizer assim, então ele tem que se chamar de index.html. O index é o arquivo que o navegador, quando você digita o endereço do site, é esse arquivo que vai ser buscado dentro do navegador ou dentro da sua pasta. Se não existir um index, o site vai dizer que está fora do ar ou que a pasta não foi encontrada, alguma coisa do tipo. .html é a extensão do arquivo, então preciso colocar .html. E aí você não precisa mexer no tipo, ou você vem aqui, ó, marca a opção HTML e aí você não precisa botar .html, salva da mesma maneira, beleza? Mas eu vou deixar aqui em All Files, vou colocar como .html, é costume já digitar a extensão e vou salvar. Pronto, esse é meu arquivo index.html. E agora eu vou montar aquela estrutura básica. Daqui a pouco eu dou uma parada, tá, para vocês poderem copiar com mais atenção. Mas eu vou montar a estrutura básica do HTML. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que botar aqui o doc type espaço HTML. Beleza? Esse é o primeiro, certo? O que eu vou fazer agora?
abrir a tag HTML e já vou lá embaixo, ó, e fecho a tag HTML, beleza? Dentro da tag HTML eu tenho duas tags principais. A tag head, que eu já posso abrir e fechar, né? E a tag body, já vou abrir e vou fechar ela aqui embaixo, beleza? Isso aqui também eu posso fechar mais embaixo, sem problema, perto do body, porque entre o head e o body não tem nada, beleza? Nada. Então eu tenho o HTML com a cabeça e o corpo. E isso aqui é o doctype, está indicando o tipo do meu documento, é um documento do tipo HTML. Vou adicionar logo as outras tags, ó. Dentro do head eu vou colocar a tag title, já vou abrir e já vou fechar. O título dessa página, ela vai se chamar Aula 2, Tabelas e Formulário. Certo? Abaixo do título, eu não posso esquecer de chamar a tag meta. Eu já vou aplicar o atributo char7. Char7 recebe, aí dentro de aspas eu vou passar o valor. O valor que o char7 vai receber é UTF-8. E eu posso ou não colocar a barra aqui, beleza? O fechamento, ela não tem um fechamento depois, né? Tá vendo que eu tentei fechar, ela fecha o head. Então o fechamento vai ser aqui, certo? Se você quiser fazer isso, pode fazer sem problema. Eu também já vou colocar o atributo para o HTML, vai ser o atributo lang, que é o idioma, né, que esse site vai ser construído. Então, lang, né, a linguagem, recebe, eu tenho que passar o valor. O valor da linguagem é português, PT, BR, do Brasil, ok? Então, esse vai ser o nosso primeiro início, né? Vou criar um H1 para começar o cabeçalho da página. E esse H1 eu vou colocar aula é mais bonito. Segunda aula de HTML / web design ou desenvolvedor web. Como falei, né, desenvolvedor web tem um peso mais bonito, né? Fala assim, sou desenvolvedor web. Pronto, isso aqui acabou. Dou um Ctrl S para salvar. Se aparecer essa mensagem, é só cancelar, não tem problema. Dá um Ctrl S, o seu arquivo está salvo. Vocês observam aqui, ó, sempre que eu digitar alguma coisa, ó, ele vai ficar uma bolinha aqui em cima. Se ficou uma bolinha, é porque o documento não está salvo. Tá? Quando eu dou o Ctrl S, ele fica um X. Isso quer dizer que o documento está salvo, certo? Para executar, você pode ir até a sua pasta. Olha lá, aula 2. Dentro da sua pasta, dá 2 cliques, né, para executar no navegador. Ele já vai executar. Ou, aqui mesmo no programa, eu clico com o botão direito Open in Browser. E ele vai abrir no navegador. Antigamente, existiam alguns atributos que a gente colocava para formatação. Hoje não se usa mais, mas antigamente sim. E eu vou usar um. É o Align Center. Olha só. Ele é centralizado, certo? Na verdade, esse atributo não é usado para centralizar. Ele é mais para right, que é direita, e left, esquerda, né? Ou justify, para justificar. O mais legal mesmo, o mais utilizado, era a tag center. Hoje já nem aceita mais no HTML5. Era a tag center. Tá? Então a tag center, abrir aqui, center. E eu vou fechar a tag center, bem aqui, center. Ó, vai continuar centralizado. Beleza? Então eu vou deixar desse jeito, vou dar uma pausa para vocês poderem copiar. E aí a gente continua. Então bora lá. Vou criar um HR aqui
Vocês lembram para que serve o HR, né? O HR ele vai criar uma linha do cabeçalho, né? Uma linha grandona, ó. De ponta a ponta. Beleza? Só para brincar mesmo, só uma questão de brincadeira, eu vou colocar para esse HR um widget, né? Que mede a largura. E vou dizer que ele tem 500 pixels de largura. Aí ele vai, ó. Viu? Ficou menor. Ficou quase ocupando aí. Vou botar outro tamanho. Beleza. Aula passada a gente usou muito o field set, né? Pra criar aquela caixa. Mas hoje eu não vou usar o field set. Eu vou simplesmente trabalhar com pequenos ícones, pequenos itens, aliás. Eu vou criar aqui um H2, certo? Dentro desse H2 eu vou chamar tabelas. Olha lá, o H2, né, um subtítulo. Se você quiser utilizar símbolo, alguma coisa, lembra lá dos símbolos HTML 4. Aqui vocês vão encontrar, né, tabelas de símbolos especiais, caracteres. Será que os caracteres não precisam porque a gente já está utilizando o UTF-8 lá no código, né? Então isso aqui já faz com que os caracteres apareçam. Entretanto, se você quiser usar símbolos, alguma coisa assim, ó, dá para utilizar usando códigos, tá vendo? São pequenos códigos HTML. Então você pode utilizar esses atributos, essas tags, aliás, e eles vão aparecer tranquilo. Eu quero utilizar só uma setinha assim apontando, tipo essa mãozinha aqui, um dedinho, ó, tá vendo? São pequenos ícones. Mais pra frente a gente vai aprender a utilizar ícone mesmo, tá? Mas por enquanto eu vou utilizar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, um lápis. Eu acho que fica mais legal um lápis antes do que isso ali. Ó, só copiei, colei. Só que tem que ser dentro do H2, né? Deixa o H2 pra cá. Olha lá, certo? Ficou o lápisinho ali. Se quiser dar um espaço, você pode dar um espaço. Se quiser dar 2 espaços, você dá 2 espaços, mas ó, não altere nada. Eu só aceito o primeiro espaço, beleza? Se você quiser outro espaço, além do primeiro, você tem que usar também um código, que é o e-comercial. Aí você vai usar NBSP, que é no break space, ponto e vírgula. A cada no break space que você dá, ele pega um espaço. Viram? Olha lá. Certo? Graças a Deus isso hoje em dia não precisa mais, tá? Mas só pra gente poder saber que existia. Tá? Hoje a gente usa o CSS, usa medidas, mas eu vou deixar aí só para que vocês saibam, né? E lembrem-se disso, que poderia fazer assim, certo? Tá ali. Tabela. Como construir uma tabela? Uma tabela, você utiliza a tag table, beleza? Abertura e fechamento do table. Ela ainda não aparece nada, ó lá. Table, não apareceu nada. Por quê? Uma tabela, ela tem linhas e colunas, né? Então eu vou criar uma linha TR. TR ele vai te criar uma linha. Mas vou salvar, ó. Salvei. Ainda não aconteceu nada. Agora eu vou criar a primeira coluna. TD. Criei a coluna. Foi criada dentro da linha que está criada dentro da tabela. Ainda não acontece nada. Mas se eu colocar um nome lá dentro, tipo arroz, aparece o arroz, certo? Deixa eu criar uma outra coluna. TD. Eu vou fazer assim, ó. Essa aqui vai ficar os produtos. E aqui vai ficar o preço. Olha lá, produtos e preço, um na frente do outro. Deixa eu criar uma outra linha. TR. Com 2 colunas dentro também. TD. TD. E aqui eu vou botar arroz. E o arroz está custando R$12,90, por exemplo. RS não, né? Olha lá, arroz R$12,90. Também que ele está montando a tabela.
Mas, pô, professor, não dá pra ver as linhas, não tem como ver a linha, não? Tem. Na tabela, na table, eu vou colocar um atributo chamado border, beleza? E eu digo qual é a espessura da borda. Eu quero que a espessura seja de 1 pixel. E olha lá. Agora dá pra ver a borda da tabela. Certo? Uma coisa mais que eu ainda posso fazer. Eu vou colocar o tamanho, né, a largura dela, widget. Eu vou botar 400 pixels. Olha lá. Belezinha? Espirrei. E depois do widget, né, que foi a largura, eu posso colocar uma line e chamar o center. E ele vai, ó, pro centro. Certo? Eu não vou usar isso não, não vou usar produtos, não vou usar aqui CPF e vou botar nome. E aí eu vou botar o CPF aqui 025 369 986 dígito 25, pronto. E o nome aqui vai ser Jandes Creidson. Beleza. Vocês acham que só vocês têm nome estranho? Jandes Creidson. Então aqui, ó, ficou o CPF e o nome, tá vendo? Isso aqui numa tabela. Se eu quisesse colocar mais uma linha, né, com outro nome, o que eu tenho que fazer? Criar uma nova linha. Crio a primeira TR, vou colocar lá o CPF do cara, 123 456 789 89. E vou colocar um TD e passar o nome da pessoa. Yaslenildel Alves. Belezinha? Ok? Uma observação rápida. Por exemplo, se eu quisesse que esses nomes aqui ficassem no centro, né, para ficar como se fosse um título, eu teria que fazer o quê? Na TR Align Center, aí centralizava. E se eu quisesse que ficasse negrito, né, eu ia ter que botar aqui antes Strong, né, e botar o CPF no meio dos dois, ó, abertura e fechamento. Então Strong e o nome, né, ficava no meio dos dois. Então o Strong está envolvendo o CPF e o nome, eles vão ficar em negrito, certo? Só que isso é uma perca de tempo. Você sabe porque eu tive que colocar o Align Center e ainda dizer que é o Strong de cada um deles. Qual seria a maneira mais rápida para fazer isso, ou a maneira mais certa, né, para fazer isso? Ao invés de utilizar TD, eu uso TH. Tá? O TH, ele traz para a gente o cabeçalho da tabela. Então seria um table header, né? E aí você, ao invés de voltar a ser daquele jeito, ele continua assim, centralizado em negrito, porque esse é o cabeçalho da tabela, beleza? Então essa tabela, né, ela tem uma coluna de CPF e uma coluna de nome, ok? Beleza? Então vocês podem fazer essa parte aqui, né, que foi daqui para baixo que eu fiz agora. Assim que vocês finalizarem, eu continuo ainda com tabelas, que tabela tem coisas bem interessantes pra gente mexer. Ele vai mexer com mesclagem, com sublinhas e outras coisas. Deixa eu pausar o vídeo. Então, continuando aqui a tabela, né, a gente tinha feito essa linda tabela. Então agora eu vou criar, vou usar aqui um H2, na verdade não vai ser um H2 não, minto. Eu vou colocar um HR, né, para criar aquela linha separando. Aí eu vou criar um H3, porque ele vai ser um subcabeçalho do H2, beleza? Vou utilizar o lápis, olha só, o lápis. Aí já apareceu o lápis, tá vendo a linha separando? Dentro do lápis, né, vou dar o espaço com o teclado mesmo, e vou usar aqui mesclando
tabela. Na verdade, mesclando linhas da tabela, né? Colunas da tabela é isso. Colunas. Porque senão ficar mesclando tabelas, vai ficar parecendo que tem duas tabelas e a gente está mesclando colunas da tabela. O que seria o mesclar colunas da tabela? Para que fique um processo mais rápido, eu vou copiar essa mesma tabela, tá? Ó, é a mesma tabela. Copiei daqui até aqui. Ctrl C. E vou colar para que eu não precise criar de novo a tabela toda de novo. Então é o mesmo conceito. Eu tenho uma tabela. Essa tabela tem 3 linhas, ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Em cada linha eu tenho 2 colunas, ok? Vou criar aqui, antes da primeira linha, uma outra linha, certo? Então, essa linha aqui agora é a segunda linha. E aqui dentro eu vou criar, né, 2 colunas. Por que 2 colunas? Por que eu tenho que criar 2 colunas? Bem simples. Porque se eu tenho 2 colunas em uma, a outra, né, as outras linhas também tem que receber 2 colunas. Ó, 2 colunas, apesar que não tem nada dentro, mas ela está aqui, ó, 2 colunas. Se eu colocar aqui meu nome, aliás, cadastro de clientes. Olha o que ela vai fazer, cadastro de clientes, só fica com esse vão vazio aqui, né? Eu quero que isso aqui vire uma só. Então qual é a lógica da galera? Apago essa. Eu vou comentar, né? Lembra do comentário? Ctrl ponto e vírgula, né? Ctrl ponto e vírgula, quando transforma alguma coisa em comentário, ele deixa de existir. É como se apagasse. Então olha só. Removeu. Mas ele não mesclou, né? Ele não se estendeu até a outra. Para que haja uma mesclagem, eu tenho que chegar nesse camarada aqui, ó, e dizer assim: co-span. O co-span recebe, ele serve para fazer uma expansão da coluna, ou se vocês preferirem, mesclar a coluna. Só que eu quero que essa coluna aqui, ela equivala a essas 2 colunas, né? Então eu vou dizer assim, ó, co-span recebe 2. E olha o que acontece, ele ocupou o espaço das 2 colunas, beleza? E isso é uma mesclagem bem simples. Eu poderia apagar isso aqui, eu só vou deixar comentário para que vocês se liguem que eu teria aqui, mas não tem mais. E que o co-span, né, é a mesclagem das 2. Então vou parar de novo aí, para que vocês possam fazer. Continuando. Eita, quando vocês ouvirem isso aqui, o grito que vai dar no vídeo nessa hora. Vou criar um outro H3 aqui embaixo, o HR e o H3. Eu vou até copiar. HR aí dentro do H3, mesclando linhas agora. Linhas da tabela, beleza? Então a gente mesclou coluna, agora nós vamos mesclar linhas. Eu vou copiar a mesma tabela, tá? Para dar continuidade nessa tabela. Ó, então copiei a tabela inteira, a segunda tabela, tá? Não é a primeira, é a segunda, que ela já tá com isso aqui. Então, olha só. Segunda tabelinha, mesclando linhas da tabela, parará. E agora eu quero criar mais uma linha, na verdade eu quero criar mais uma coluna antes aqui, então eu tenho que criar uma coluna em todas, né? Para ela ficar correto. Então, vou criar aqui antes de todas elas uma TD. Beleza, aqui eu também criei TD, porque ele não vai ser cabeçalho, tá? Então é um TD mesmo. Então olha só, criei aqui do lado uma nova, certo? Só para conferir, ó. Antes da primeira de cada uma, eu criei uma coluna vazia. Só que nessa coluna vazia, eu vou colocar tipo o nome da escola, né? ABNet, por exemplo. Ela vai ficar só na primeira. Só que eu não quero que fique só na primeira linha. Eu quero que ele ocupe a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha. Aí ela tá, ó, na primeira linha só.
Como é que eu vou fazer para ele ocupar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha? Nesse daqui, eu vou colocar um row span. Row span, né, seria linha expansiva ou que mesclem as linhas. O row é para a linha e o col para a coluna. Aqui eu vou dizer a quantidade de linhas que eu quero que ele ocupe. Ele vai ocupar 1, 2, 3, 4. Então, 4 linhas. Olha só que bonito. Ocupou as 4 linhas. Mas como aqui tava, as linhas ainda existem, né? As colunas ainda existem, eu tenho que remover elas. Então essa e essa vai ter que ou virar comentário ou apagar. Beleza? Ou seja, você não precisa nem criar, na verdade, né? Eu só coloquei já para que vocês identifiquem. Olha lá que legal. Ficou sozinha essa linha. Se quiser que fique mais legal, que ela fique uma letra embaixo da outra, aí você vai ter que botar um BR, né, entre cada uma das letras. Tá vendo? Aí o que ele vai fazer? Uma embaixo da outra, certo? Se quiser que ela centralize, aí você tem que colocar um align center. Olha lá, ficou centralizado e bonitinho, ok? Então essa aí vai ser a nossa última tabela. Vou soltar. Não tô pegando vocês não, vou só parar de gravar. Bora continuar, né? Então a gente parou aqui, conseguimos criar aí nossas queridíssimas e lindas tabelas. Agora nós vamos para uma parte diferente. A gente vai começar a criar formulário. Então eu vou ter que criar um H2 novamente, né? Que é um novo cabeçalho, é um subcabeçalho em relação a esse, para que a gente possa trabalhar os tipos dele. Mas olha só que legal. Eu vou criar aqui um HR. Né? Deixa eu ver se eu posso botar um type. Não vai aceitar não. Vai ser essa não. Deixa eu ver se com 2 HR fica legal. Fica 2 linhazinhas separando, beleza. Vou colocar um H2 para... Dentro do H2 eu vou usar aquele códigozinho que eu peguei para chamar o lápis, né? Dar um espaço e chamar formulários. Formulário. Formulário. Beleza, criei o formulário. Criei o título, né? O cabeçalho. Formulário, ele é basicamente o seguinte. Eu chamo o input, beleza? A tag input. Então o input é o campo de entrada. Olha só, se eu coloco o input, ele já até aparece, tá vendo? É um campo de entrada, dá pra ver? Então é onde o cara pode clicar e digitar alguma coisa dentro. Só que o input, ele tem algumas variações. Por exemplo, esse aqui eu vou colocar o type, o atributo type, que é o tipo de caracteres que ele vai aceitar. Esse aqui aceita do tipo texto. Então, campo para textos. Esse texto pode ser, na verdade, caractere em geral, pode ser letra, número, tudo. O cara, ele aceita qualquer coisa lá dentro, beleza? Eu posso colocar dentro dele um placeholder. O que seria um placeholder? Uma dica, por exemplo, digite seu nome. E olha que legal. Vai aparecer, digite seu nome lá dentro, beleza? Só que se o cara clicar, você viu que ele deixa o cara escrever, ó. Deixa eu atualizar aqui. Ó, ele clica, ele deixa escrever, ó, Ronei. Tá vendo? Não precisa apagar. Você pode colocar o title, escrever alguma coisa, por exemplo, preencha este campo. Então quando o cara passar o mouse em cima, ele vai dizer, ó, preencha este campo. Só que isso não torna o campo obrigatório. Só aparece a mensagem para ele preencher o campo.
O que tornaria o campo obrigatório é um required, beleza? Não precisa nem colocar valor aqui dentro, só assim eu já tenho como obrigatório. Beleza? Agora sim, se eu tentar enviar esse formulário e não preencher esse campo, ele não vai. Ele vai pedir para o cara preencher o campo. Eu posso também colocar aqui um value, né? E já deixar preenchido. Por exemplo, Ronei Souza. Agora, ao invés de ser aqui dali, ó, digite seu nome, ele vai aparecer já meu nome digitado lá dentro. Tá? Esse não é o caso pra gente, é tanto que eu nem vou deixar, eu vou apagar, vai ficar só gravado em vídeo, certo? Esse aí é um primeiro campo, beleza. Eu vou criar um outro campo, ó, campo para e-mail. Eu vou digitar alguns, daqui a pouco eu paro. O campo de e-mail, ele é também um input. Todos eles serão, quase todos serão input. Só que ele é do tipo e-mail. Tá? Eu posso colocar placeholder, eu posso colocar título, posso colocar... Ah, eu esqueci de colocar no de cima. Eles também recebem um name. Tá? O name vai indicar o nome desse campo. O nome para o código, tá? Não é para as pessoas, é para o código, é para o sistema. Então o nome desse campo, ele é o nome e-mail. Se fosse nesse aqui, ó, name, e-mail, ou nome. Eles também podem receber o ID, que é o identificador, né? Aí também é para o código. Esse aqui é o identificador nome. Esse aqui é o ID e-mail. Tá vendo? Então, campo para e-mail, campo para nome. E também receberia placeholder, posso colocar um required para ser obrigado a ser digitado, beleza? Então eu posso colocar tudo isso. Antes, outra coisa que a gente tem que fazer é que antes desse formulário, né, ser colocado, a gente tem que dizer que isso é um formulário. Como que eu digo? Usando a tag form, beleza? O form tem dois atributos principais, ó. Vou abrir e vou fechar o form aqui embaixo. Form. Quis andar uma casa para cá. O form tem um atributo action, que é a ação que ele vai fazer, para onde ele vai mandar, tá? Então normalmente a gente manda para um programa em PHP, né? A gente faz o sistema em PHP e manda para o programa de PHP os dados. Os dados serão coletados através do nome. Então esse nome é muito importante na hora que você está criando o formulário. Tá? Então ele é enviado para um programa em PHP. Professor, não sei PHP. Então você tem uma outra opção, que é utilizar o mail to dois pontos. Aí você coloca o seu e-mail, magalhães@gmail.com. O que ele vai fazer? De qualquer forma, ele vai tentar enviar para um programa. Se não tem o PHP, se você não fez o PHP, você não sabe o PHP, né, ou algum tipo de programa, ele vai procurar algum programa no seu computador instalado, que normalmente é o Outlook. Então quando você clica, ele vai tentar usar o Outlook para poder enviar o e-mail. Só que se o Outlook estiver instalado, configurado, né, que ele precisa ser configurado e-mail e tudo mais, beleza. Então normalmente em empresas, para quem trabalha com computador em empresa, está configurado. Para quem está usando computador de casa, quem deixa o Outlook configurado em casa aí? Ninguém, né? Então, ninguém usa o Outlook configurado em casa. Pois é, só normalmente quando é empresa as pessoas configuram, mas quando é... Ou então, meu notebook é notebook de trabalho, né? Quando eu ligar meu notebook ele tem que receber meus e-mails. Aí sim, né, o cara eles colocam. Mas quando não, então dificilmente. Então isso aqui é útil e às vezes não. Beleza? O ideal mesmo é que você saiba fazer o pedacinho PHP pelo menos, né, para poder funcionar. O site que eu crio, vou criar um site barato para algum cliente, um site mais simples, né? Eu sempre que eu faço um formulário, eu uso o PHP para poder enviar. É um pedaço só em PHP, não preciso ficar fazendo muita coisa. É pouca coisa, eu consigo fazer com que ele receba aquele campo e envie para outra pessoa. Beleza.
Então, para o campo texto, parará, para o campo e-mail, parará. Vamos mais outra aqui. Campo para senhas, né? Ou criptografadas, né? Eles não vai mostrar senha. Então, é o input no tipo password. Tá? Mesmo esquema, name, eu preciso, né? Senha, por exemplo. ID, senha. Placeholder, se você quiser colocar título, obrigatório lá, o required, tudo isso você pode sair colocando, beleza? Então olha agora que legal. O campo de senha, quando você digita, ó, ele bota bolinhas, tá pra ver? Ele criptografa. O e-mail, quando você digita, quando eu clico, você vê que ele já buscou o e-mail digitado aí no computador, que estiver salvo nos caches do navegador. E aqui é porque eu não tá pedindo o nome aqui, eu não especifiquei diretamente o nome, senão quando eu clicasse aqui já ia atrás de nome. Eu ia procurar um nome listado. Certo? Vocês viram que não pulou linha, né? Por quê? Porque eu preciso que esteja dentro de um... Ou que eu bote um BR, ou que eu pule com HR, ou também posso utilizar uma coisa que é já do próprio formulário. Formulário, sim, eu uso o field set, abrir aqui em cima, fechar aqui embaixo, tá? Já vou fechar ele lá no formulário, sim, a gente usa o field set, porque aí você pode adicionar a legend e dizer assim, sei lá, contatos, né? Aí ele ficaria ali bonitinho, tá vendo? Para envolver. Mas o que é interessante aqui é que a gente pode utilizar ou BR ou HR ou o label. O label, né, ele também vai fazer com que isso aqui pule, ó. Deixa eu pular para frente aqui. Você viu que abriu o label antes e fechei o label. O label, esse for do label, é o para, né? Para quem que ele está indicando? Você vai chamar pelo ID. Tá? Ele faz referência ao ID. Certo? E agora que eu lembrei, o label não vai fazer isso não. Mas só pra gente perceber para que serve, ó. Quando eu clico aqui em cima, ó, ele já preenche o quadradinho. Esse aqui que não tem label, ó, não adianta. Mas esse eu cliquei, ele já marcou o quadradinho correspondente. Certo? Eu não vou sair colocando label em todos. Eu vou colocar um BR ou melhor HR. O HR fica mais bonitinho, fica uma linha entre eles. HR. Olha, agora sim, ó, ficou uma linha dividindo eles. Então, campo para texto, campo para e-mail, campo para senha. Vou botar só mais um aqui, eu paro para vocês copiar, tá? Ó, HR, campo para datas. Então, input, date. Olha que legal, um calendário. Se eu clicar, ó, eliminar um calendáriozinho mesmo. Dependendo do navegador, cada navegador vai trazer um calendário com uma cara diferente. Então, isso aqui fica legalzinho no novo navegador do Windows 10, o Edge, e fica um calendário esparrado pra caramba. E tem várias outras coisas. Eu vou parar aqui, deixar vocês fazerem, aí daqui a pouco eu volto. Então, olha só. Vou colocar outra HR aqui. Só para criar a linha. Vou colocar campo para números, né? Você poderia botar tipo a idade. Então, input do tipo number. E o campo de número, ele tem uma particularidade, ó. Ele cria um contadorzinho, tá vendo? Ele cria um númerozinho. Qual é a grande particularidade? Você pode colocar aqui o mínimo, beleza? Eu quero que o menor número seja 16, por exemplo. Só vai aceitar pessoas de 16. O máximo
25. Então, ó, o campo agora já reduz e só aceita. O menor valor é 16, tá vendo? Não desce mais. E o maior valor é 25. Suponhamos que é para criar uma média de escola, né? Nota de escola vai do 0 ao 10. Mas aí o aluno vai tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Não. Às vezes ele tira 0,5, 1,5, 2,5. Aí você usa o step. O step é considerado salto. Eu vou botar aqui 0,5, por exemplo, 0,5 na verdade, né? Então olha só. Agora ele conta 0,5, 1,5. Tá vendo? Ele vai aceitar números decimais. E aí quem decide aqui é o valor, é vocês. Eu acho que eu posso colocar também aqui. Deixa eu só testar aqui. Ó, eu não tinha colocado, vocês podem voltar lá e colocar, tá? Sem problema. Esse atributo, ele faz com que você limite a quantidade de caracteres aceitos dentro de um campo. Então, por exemplo, eu quero que o cara possa colocar o nome dele com no máximo 10 letras, né, 10 caracteres. Então, ele vai colocar lá, ó, Ronei, ó, já acabou, não deixa mais eu digitar. Tá vendo? Ó, mais que eu digite, não acontece nada. Isso é legal para e-mail, para campo de mensagem, né? Aqui você bota 127 caracteres, ninguém tem um nome maior do que 127 caracteres, não é possível, né? Você limita para que a pessoa não saia colocando muita coisa, porque quando isso vai para o banco de dados, né, dependendo da quantidade de palavras digitadas, isso pesa no banco de dados, né, para ele encontrar uma resposta no campo. Então você pode limitar isso daí. Mesma coisa para senha, o limite de senha é... O mínimo para senha é 8 caracteres. Suponhamos. Então, quando ele for enviar, se for menos que 8, ele não consegue enviar. Beleza? Então, você pode, como eu já botei lá que o campo é requerido, né? Não precisa dizer que o mínimo é uma letra, não. Porque ele já vai obrigar, porque o cara tem que preencher alguma coisa. Né? Mas você pode botar o mínimo 5 letras. Quem é que tem um nome menor do que 5? Edu? Não é nem nome, né? É abreviação. Não, 4 letras, né? Porque Enzo é 4 letras, né, Enzo? Então, são algumas outras coisas aí que vocês podem estar acrescentando. Tanto o máximo de letras, os mínimos de letras. Esse aqui por step, né? Que é os números. Tem outros campos, por exemplo, vou colocar um campo aqui, ó. Campo para URL. Né? Esse input, ele só aceita URL de site. Então eu posso colocar até aqui um placeholder para o cara se ligar, ó. http://www.fulano.com, para ele se ligar que ali só aceita URL com HTTP e tudo mais. Tem outro campo que eu posso estar utilizando para arquivos em geral. Campo para arquivos. Vou colocar aqui o input do tipo file. E agora que legal, ele manda buscar qual tipo de arquivo, certo? E aqui você pode definir qual tipo de arquivo que ele vai aceitar. Então, por exemplo, image/png, eu acho que é assim que define. Ó, eu só vou aceitar agora arquivos do tipo PNG, tá vendo? Eu posso procurar por todos os arquivos, mas ele já vai procurar automaticamente pelo PNG. Fica mais fácil do cliente encontrar. Aí se você quiser que ele aceite só imagens, todos os tipos de imagem, qualquer imagem,
você pode botar um asterisco. Aí ele vai entender que é qualquer tipo de imagem, ó. Ó lá, arquivos de imagem. Belezinha? Então ele já aceita qualquer tipo de imagem. Ou você ainda pode grifar o seguinte, tipo, só quero que pegue PNG, image barra JPG. Que aí fica personalizado. Só quero esses dois tipos de arquivo. Aí, ó, ele vai dizer não. Agora pegou, porque não é vírgula. Depois eu vou lembrar disso aqui certinho, eu passo pra vocês. Mas deixa aqui como asterístico, que fica filé para poder pesquisar tudo. Olha, ó, qualquer tipo de imagem. Beleza? Vou dar uma pausa aí, vocês continuam. Então continuando a gravação. Vou colocar aqui um HR novamente e vamos lá para novos campos, né? Eu vou criar uma lista usando select. Eu vou deixar até o select aqui. Ele é utilizado para campos, para listas, né? Campo de listas. Só quando que eu uso uma lista? Quando você já tem os dados ou você quer que a pessoa escolha uma das opções, né? Eu não posso fugir daquilo. Então, por exemplo, vou colocar aqui option. Vamos supor que sejam cidades, né? Aqui, site Santo Antônio do Descoberto. Esse value que ficou aqui dentro do option é referência a esse nome aqui. Então você pode colocar o próprio nome, Santo Antônio Descoberto Goiás, porque é isso que vai ser enviado para o campo, é o value, não isso aqui, beleza? São os valores que são passados para os campos através do name. Então, por exemplo, supor que isso aqui seja o name das cidades, né? A pessoa pode escolher qual cidade, de cidade. Vou colocar outro option aqui, ó. Option. Vou botar aqui Samambaia. Samambaia. Vou colocar um terceiro option aqui. Option. E o value dele vai ser Recanto das Emas. Recanto das Emas. Então olha só que legal. Ele já cria uma lista, o cara clica, ela já seleciona uma delas, beleza? Você pode, por exemplo, também, né, colocar lá uma option. Deixa o value branco e coloca aqui escolha uma opção. E aí, ó, lá no campo, ele não aparece em primeiro, ó, ele está em último, tá vendo? Escolha uma opção. Ele não está aqui como preferência. Só que se você quiser que ele seja o principal, né, o marcado, você pode colocar aqui um check. Check, assim. Não é um checked. Select. Selected, aliás. Que é para selecionar. E aí ele vai selecionar aquele campo, tá vendo? Aí com JavaScript ou com PHP, né, com alguma linguagem de programação, a gente pode fazer que quando clique, esse campo aqui desapareça. Seja ocultado. Não dá para fazer isso depois. Mas o value aqui não teria um value, porque ele seria o valor em branco. Só que esse que iria aparecer para o cliente, quando ele clicasse, aí eu ocultaria esse campo e apareceria só esses. Beleza, aqui é como coloca uma lista, certo? Vou colocar um HR. Além das listas, nós temos também os campos, ou check, né, de múltiplas respostas. O que seriam múltiplas respostas? O cara pode escolher mais de uma resposta. Então ele pode usar aqui um
o input do tipo checkbox. Olha que legal. Checkbox, ele cria um quadradinho. Eu vou colocar 2 pontos aqui, botar um BR para que ele pule de linha e fique o quadradinho lá embaixo, certo? Checkbox tem que tomar cuidado com ele. Por quê? Checkbox, por exemplo, vou colocar aqui meio de transporte, né? Então isso aqui vai ser do tipo checkbox, name, carro, não, transportes. E aí eu vou colocar o value. O value tem que ter um value dessa vez. Eu vou colocar aqui carro. Só que ele só vai aparecer o quadradinho. Não está dizendo que é carro, que é moto, que é nada. Aí eu vou usar a palavra carro aqui fora, ó, carro. Aí ele aparece, carro. Só que não está ligado um com o outro. Não tem nada a ver um com o outro. Aí eu também preciso dizer para ele aqui o ID. Pode ser carro também. E aqui eu vou colocar o label. O label está envolvendo a palavra carro. Tá vendo? Só a palavra carro. Só que o for vai apontar para o ID, que é o ID. Eu vou colocar carro. Tá ligado com ID, tá? Não tem nada a ver com value, não. Agora, quando eu clico no carro, ó, ele marca. Beleza? Marcou sozinho. Só porque eu cliquei no carro. Vamos fazer outro. Já que é múltiplas escolhas, né? Então vou botar aqui bicicleta. Bicicleta faz parte do name transporte, só que o valor da bicicleta, o value, é bicicleta, né? Que é o que vai mandar para lá. O ID eu vou botar bike. E o for aqui tem que ser ligado com bike. Agora, ó, quando eu clico em bicicleta, é marco da bicicleta. Se eu clico em carro, marco do carro, certo? Eu vou colocar 3 itens aí para vocês poderem ver. E por último aqui eu vou botar de ônibus, né? Então, o que vai aparecer pro cara ler é ônibus para bus, tipo, o ID bus, e o value será ônibus. Olha lá, agora tem um ônibus, bicicleta e carro. Ele consegue marcar os 3, tá, ao mesmo tempo, certo? Mas por que tem que tomar cuidado? Porque quando você vai fazer múltiplas respostas assim, ele tem que fazer o mesmo name, os names têm que ser iguais, né, que é para ele entender que faz parte do mesmo grupo. Entretanto, todavia, os values, o ID e o for do label tem que ser diferente, tá? Porque senão, vamos supor que eu coloque aqui carro. Se eu marcar o primeiro, ó, ID carro, carro, para carro. Acho que marcou. Ó, o de bicicleta já não marca, tá vendo? Se eu marcar o carro, ele marcou esse, mas ele era pra estar querendo marcar os dois. Marcou só um, mas o da bicicleta já não tá marcando. Aí o cara vai marcar esse aqui, talvez ele possa dar erro, porque tá indo 2 ID carro, enfim. Não é legal, você já tem que deixar o certinho. Esse aqui faz referência com o bike. E daqui a pouquinho, quando vocês terminarem isso aqui, eu vou fazer o de única resposta, que é o radio. Vou dar uma pausa aí no vídeo. Então, para continuar, eu vou criar aqui o campo de única resposta. Fazer o mesmo esquema, vou botar um BRzinho aqui, pá. O input ele é muito parecido, tá? Essa primeira parte que é muito igual, cara, muito igual mesmo. A diferença é que, ao invés do tipo ser um checkbox, né, ele vai utilizar o radio, certo? E aí, por exemplo, eu vou botar aqui de estado civil. Então aqui ele vai escolher
Estado civil. Então é civil. O valor aqui do primeiro vai botar K solteiro. ID sold. Tem que ser igual ao ID, né? Sold. E o que vai aparecer? Solteiro ou não solteiro. Beleza. Então já vai aparecer lá, ó. Agora, uma bolinha. Beleza? O age ele vem uma bolinha. Não vem o quadradinho. Aí deixa eu criar o segundo campo, né? Copiar esse mesmo aqui. Segundo campo. Tipo, radio. Nome tem que coincidir, tá? O name igual aqui em cima. O name tem que ser igual. Aí os values é diferente, né? Eu vou botar aqui casado. No ID vai ficar casado. No for vai ficar cas. E aqui vai ficar casado ou união estável. Então lá aparece, ó. Clicou, marcou. Só que se eu marcar o solteiro, ó, ele desmarca do casado, ele não aceita eu marcar duas respostas, como lá de cima aceita. Outra coisa que eu não coloquei nem esse nem nesse é que você também pode colocar já uma definição igual aqui em cima, escolher um campo já que você quer marcar. Então, por exemplo, eu quero já checar que o cara anda de ônibus. Então, a opção ônibus eu vou dar um checked, né? Olha lá, quando eu carregar, ó, o ônibus já está marcado. Marcando ou não, o ônibus já vai estar marcado. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Se ele não marcar nenhuma resposta, vai ficar checked. Que ele é casado. Ok? Certo? Então, galera, continuando. Eu tava até esquecendo de alguns inputs simples. Eu vou colocar aqui logo um input de data. Aliás, data eu já botei, né? O input que tá faltando. Deixa eu botar aqui logo os que eu tô lembrando, porque é muito input, cara. Deixa eu botar para dever de casa ainda, pra vocês verificar quais inputs existem mais. Ah, lembrei de um input. Type color. Então, esse input aqui ele serve pro cara campo de cores. Ele retorna hexadecimal, tá? Então que legal, o cara pode escolher uma cor. Beleza, beleza? Se eu não estiver enganado, eu acho que não estou, existe o input time, campo horas. Então o cara ele pode escolher de qual hora para começar, tá? E o horário de marcar aqui alguma coisa. Input acho que tem um input hidden, acho que é assim, deixa eu ver. O hidden. Campo invisível. Só professor, mas pra que um campo invisível? Vai por mim, é útil. Na programação é super importante. Você precisa passar um valor já específico. Você vai precisar disso aí. Entendeu? Tipo, sei lá, passar aqui o 51, né, escondido.
Então ele não mostra, mas ele passa. Vou dar uma pausa para vocês fazerem. Então olha só, galera. Enquanto eu não gravei, mas eu coloquei aqui o campo para cores, o campo para horas, o campo invisível, que você pode achar que não é útil, mas é útil. O campo range, esse ranger, ele cria uma régua para frente e para trás. Tem lá o campo de mês, quando você clica aqui aparece um calendário, mas você não seleciona um dia em si, você seleciona um mês, ó. Dezembro de 2018, tá vendo? Você seleciona um dia, mas aí ele pega o mês inteiro. Marquei o dia 29, colocou lá, janeiro de 2019. Tem um campo da semana também. Por exemplo, quero pegar aqui o dia 31. O dia 31 é a semana 5 de 2019, beleza? E assim sucessivamente. Aí nós temos o campo para mensagem, né? É uma área de texto, na verdade. Eu vou colocar um BR aqui na frente e ó, text área. O text área, você tem uma opção do name, o ID é a mesma coisa, tem a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Para que isso? Ele é um campo grande, ó. Tá vendo? Onde você pode, a coluna é contada assim, a quantidade de caracteres, e as linhas são contadas assim. Mas você ainda pode, ó, redimensionar se houver a necessidade, a pessoa que vai escrever. E você também pode colocar mínimo de quantidade de caracteres e o máximo, aqueles que a gente colocou lá no início. Aqui, ó. Esse máximo e esse mínimo também funciona lá dentro, sem problema. Daí, a gente agora tem os botões. Para finalizar, nós temos pelo menos quatro maneiras de se escrever botão. Na verdade são duas maneiras, mas existem 4 botões. Nós temos os botões com input, que eu uso o input submit, e aqui dentro eu coloco o value e eu escrevo o que quero que apareça. Por exemplo, enviar, né? E aí aparece lá, ó, o botão de enviar, beleza? Mas eu também posso criar o botão input type reset value limpar tudo. O reset, ele limpa tudo que foi escrito, todas as áreas que você escreveu alguma coisa, ele vai lá e apaga. Quando eu clico em limpar, ó, ele limpa tudo, beleza? Sem atualizar a página. Beleza, são botões com input. Mas também nós temos os botões com botão. É assim que escreve? É, são os botões. E aí aqui dentro você coloca o type submit. Ele por default, ou seja, se você não dizer nada, ele vai entender que ele é submit. Por exemplo, cadastrar. Mas poderia ser enviar também, tá, gente? E temos o botão para reset. Recebe também o type reset. E tem o value. Opa, e eu posso botar aqui limpar tudinho. Mesmo esquema, aparece os dois botões, você pode usar da mesma maneira, certo?